uma colina não pertence a Deus? É claro que isso é uma figura de linguagem para descrever que Deus possui todos os gados do mundo e em todas as colinas do mundo. Bom, levando em consideração, então, não pode interpretar 666 literalmente. Quanto às duas ressurreições, a Bíblia, o que a Bíblia fala sobre ressurreição? O que Daniel falou sobre ressurreição? O que Jesus falou, ensinou sobre ressurreição? Os apóstolos, eles falaram sobre ressurreição e ensinaram claramente sobre ressurreição e jamais ensinaram sobre duas ressurreições, ou duas ressurreições físicas, como querem os pré-milenistas. A ressurreição que Jesus fala, e é muito interessante observar Jesus em João é o autor de Apocalipse e João retrata aqui em João capítulo 5, palavras de Jesus, versículo 24, ele diz assim: eu lhes asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então, uma ressurreição espiritual, né? E diz na sequência: eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Uma ressurreição física. Então, Cristo aqui, nesse texto, ele fala de dois tipos de ressurreição. Uma ressurreição espiritual, que é o novo nascimento, que é a regeneração. O apóstolo Paulo fala que nós morremos com Cristo e estamos ressuscitados com Cristo, estamos em Cristo, assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais, onde Cristo reina acima de todo principado e potestade, e nós estamos com Cristo reinando juntamente com Ele. Nós somos reino e sacerdotes, nós estamos em Cristo ressuscitados. Então, é deste reino que Cristo veio inaugurar por ocasião da sua primeira vinda. O reino de Cristo foi inaugurado quando Cristo entrou nesse mundo. Ele entrou nesse mundo e ele amarrou o valente. Aquela parábola que se encontra lá em Mateus capítulo 12, que Jesus expulsava demônios, os inimigos, os adversários de Jesus diziam assim: ele expulsa demônios pelo espírito de Beelzebu. Jesus disse: uma casa dividida contra si mesmo não pode subsistir. Se o demônio combate demônio, então o que será do inferno? Pelo próprio inferno será destruído. Mas se eu expulso demônios pelo Espírito Santo de Deus, é chegado o reino de Deus. Cristo fala do reino de Deus em termos de um reino inaugurado e presente, porque ninguém entra na casa do valente para saquear-lhe os bens. E o que Cristo fazia era entrar na casa do valente, no território do príncipe desse mundo, que era Satanás, que reinava até então, aprisionando as almas, e Cristo está libertando os cativos do diabo, expulsando demônios pelo Espírito de Deus, sinal do reino. E ele faz isso porque amarrado está o inimigo. Jesus disse: eu via Satanás caindo como relâmpago. Resposta de Jesus à alegria dos discípulos que diziam: os demônios se nos submetem a nós também em teu nome. Eu via Satanás caindo como um demônio, como um relâmpago, né, como um raio, e dou poder para vocês pisarem a cabeça da serpente. Entendeu? Então, esse poder do diabo foi desfeito, diminuído, amarrado e limitado no poder de enganar as nações, porque Cristo agora é exaltado e quando ele for elevado, ele atrai muitos a si, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Cristo reina. A primeira ressurreição é espiritual, é o novo nascimento e tem relação total com quem participa da primeira ressurreição. Não teme a condenação da segunda morte. Essa segunda morte é condenação espiritual, eterna. Professor é professor, né? Então você teve agora dois resumos brilhantes, recheadíssimos de teologia bíblica, de primeiríssima qualidade, expondo dois pontos de vista completamente diferentes. Como o corpo de Cristo é bonito, como a diversidade do corpo é maravilhosa. Ambos creem no mesmo Jesus, na mesma palavra. Esses dois professores aqui estarão juntos lá no céu. Aí um dos dois vai ver quem é que tinha razão, ou nenhum deles, né? Porque ele não está discutindo o pós-milenismo aqui, é só o pré-milenismo, defendido pelo irmão pastor Leandro Tarrataca, ou o amilenismo, defendido pelo bispo José Hildo. Então, resumindo, a posição do pastor Leandro diz: haverá duas ressurreições físicas, uma só de justos, para que esses justos reinem com Jesus durante 1000 anos literais aqui no planeta Terra a partir de Jerusalém, e a postura do bispo José Hildo que não, a primeira ressurreição é uma figura da conversão. Estávamos mortos em Cristo, ressuscitamos, isto é, nos convertemos e já reinamos com Ele, como diz Paulo lá em Efésios. Muito bem, eu vou
mais uma vez, dar o site para você votar na nossa enquete e vamos para o intervalo. A enquete de hoje é a seguinte: você crê que Jesus reinará por 1000 anos nesta terra? Enfim, nós estamos perguntando se você é ou não pré-milenista, tá? Então, 2 respostas só. Sim, este será o período conhecido como milênio. Jesus reinará nessa terra no período conhecido como milênio. Ou não, pois entendo que este texto sobre o milênio é linguagem figurada. Então, aí você é amilenista com o Bispo Hildo. Vamos ver qual vai ser o resultado da enquete no final do programa. www.vejamsó.com.br. Você vota e você pode ganhar prêmios que eu vou anunciar no próximo bloco, que agora nós vamos para o intervalo. São Paulo sempre cria novas emoções. Cria cultura para todos. Cria experiências novas. Cria diversão que contagia. Cria histórias que emocionam. São Paulo cria talentos todos os dias. Prefeitura de São Paulo. Quem não me conhece, eu sou o Zequinha. Gosto muito de futebol. Falando em coisa boa, a revista da turminha é show de bola. Você ainda não tem a nossa revistinha? Ah, isso não é show de bola. Peça ao papai ou à mamãe e ligue para nós. O nosso telefone está aparecendo aí no seu vídeo. Assine já a sua. Muito bem, estamos voltando com o programa Vejam Só Especial. Como todas as sextas-feiras, o Vejam Só Especial, ele é gravado, então a sua participação é exclusivamente pelo computador. Você pode participar ao longo da semana, né, clicando no Vejam Só Especial ou durante o programa, na sexta-feira, no site normal, vejamsó.com.br. Participando do programa, você se habilita a ganhar prêmios. E o prêmio que vai ser sorteado pela sua participação de hoje é o kit da irmã Jo Rezende, que ela mesma vai apresentar para você. Oi, amigos! Estou aqui mais uma vez para dar dica para você como cuidar do seu cabelo. Eu tenho uma linha toda natural, a minha clínica faz terapia, são massagens feitas no couro cabeludo para recuperar o fio do cabelo e o bulbo capilar. Você que passou assim por uma escova progressiva, definitiva, por um estresse, por um estado emocional, você que passou pela rádio, pela quimioterapia e também você que tem psoríase. Eu faço um tratamento que você vai conseguir recuperar o seu cabelo. É uma linha natural, não tem contraindicação. Basta você ligar e marcar sua avaliação. E você que é fora do estado de São Paulo, você pode acessar pelo meu site para a compra dos produtos. O meu kit número 1 é para cabelo seco, o kit número 2 é para cabelos normais e o kit número 3 é para cabelos oleosos e com caspa. Gostaram da dica? Eu tenho certeza que você vai lá mesmo fazer a tua consulta e vai tomar um cafezinho e um chazinho comigo. Valeu, Jô. Deus abençoe você. Bom, pastor Leandro Tarrataca. Eu sempre tive curiosidade, qual a origem do seu sobrenome? Árabe-português. Puxa. Aí dá isso, mistura os dois, sai um sobrenome desse. Então tá. O bispo José Hildo, na exposição que ele fez em defesa do ponto de vista milenista, ele mencionou que não existe nenhuma referência a um reinado milenar de Jesus na Bíblia, exceto em Apocalipse 20. Isso é correto? Não, não é correto, com todo respeito ao bispo, a verdade é bem outra. Você tem várias profecias veterotestamentárias que demandam um cumprimento histórico de um reinado na Terra.
Além disso, é muito importante levar em consideração que quando você fala de interpretação bíblica, de hermenêutica, o contexto é rei. Você não pode, por exemplo, apanhar uma passagem e recortar várias outras para subsidiar o seu ponto de vista. Quando você lê o livro de Apocalipse, ninguém teria a conclusão de que Apocalipse está tratando de uma ressurreição espiritual lendo o texto de Apocalipse. Por exemplo, o texto diz assim no versículo 4: Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte, na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Claramente, essas pessoas morreram, são os decapitados. Mais importante, se pairar alguma dúvida se essa era uma ressurreição espiritual ou física, João claramente diz aqui no texto: esta é a primeira ressurreição, versículo 5. O bispo fez uma referência interessante quanto ao fato de que João é o autor, então nós temos que levar em consideração como é que João usa essa palavra, para ver se na sintaxe, quer dizer, as palavras que vêm antes e depois, qual é o sentido dela. João, no capítulo 1, versículo 18, descreve, aí é uma narrativa. É importante lembrar que literatura apocalíptica, e 500 anos antes de Jesus já existia, o livro de Daniel, por exemplo, também tem narrativa. Ele não tem só símbolos. João usa da seguinte maneira, capítulo 1, no versículo 18, Jesus diz assim: eu era aquele que estava morto e agora vivo. É a mesma palavra, zao. E depois, no capítulo 2, versículo 8, a mesma coisa, aquele que estava morto e agora vive, zao. No capítulo 13, diz que a besta que foi ferida sobreviveu, zao, é a mesma coisa. E aqui no texto, nós temos mais uma vez, na sequência do texto, falando a respeito daqueles que estão na segunda ressurreição, o texto diz que eles viveram, bem-aventurado, porque eles só viveram depois desses 1000 anos. A mesma palavra é usada sempre no livro de Apocalipse para a ressurreição física. Nenhuma vez ela é usada para a ressurreição espiritual. Aliás, seria uma estranheza muito grande que nesse bloco de versículos do capítulo 20, João usasse a mesma palavra com 2 sentidos diferentes. A primeira, viveram. A segunda, falando daqueles da segunda ressurreição, que também viveram, mas na primeira uma ressurreição espiritual e na segunda uma ressurreição física. A exegese e a hermenêutica não seguem esse padrão. Importante ainda, o capítulo 5 de João, que foi citado, Jesus diz claramente que os mortos ouviriam a sua voz, sairiam dos seus túmulos, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. E é isso que eu encontro presente no capítulo 20. Muito bem. Bispo José Hildo, o pastor Leandro Tarrataca defendeu o ponto de vista dele, contestando algumas observações que o senhor fez que dão lastro à sua opinião. Tem resposta? O senhor quer retrucar? Tem resposta. Bom, aqui do próprio contexto do capítulo 20, tem um texto paralelo a esse do versículo 4, do versículo 6, né? Que fala da ressurreição, da primeira ressurreição. O versículo 15 de Apocalipse 20 diz assim: aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Não ter o nome encontrado no livro da vida implica em ser lançado no lago de fogo. E o contrário também é verdadeiro. Ter o nome no livro da vida, ou seja, ser nascido de Deus, nascido de novo, ter essa ressurreição espiritual que é encontrada na boca de Cristo, na boca de Paulo, de Pedro, de todos os apóstolos, que é muito comum do contexto do Novo Testamento. Ter o nome escrito no livro da vida, ter nascido de Deus, quem está em Cristo, nova criatura é. Nasceu de novo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, não é. Então, é esta ressurreição espiritual que nos livra da condenação, da morte espiritual. Há um paralelismo invertido aqui, né? A primeira morte, a física, né? E tem, por exemplo, a primeira morte física, e temos uma segunda ressurreição espiritual.
Não, uma segunda... Não, a primeira morte... Desculpa, eu estou meio nervoso. Vamos voltar Vamos voltar lá. Né? Existe a morte física, Sim. que todos nós passamos, né? Salvos e perdidos. Então, pela postura que o irmão vem defendendo, todos vão ressuscitar ao mesmo tempo, justos e ímpios. Exatamente, isso foi inclusive mencionado agora pelo Leandro no seu texto de João, né? Mencionando João capítulo 5, todos ressuscitarão, todos sairão dos túmulos, uns para a vida e outros para a morte. A palavra de Deus só fala de uma ressurreição. Mas não está falando que é ao mesmo tempo, bispo? Ué, todos sairão. Sairão. Mas há muitos... E Apocalipse fala, uns saem 1000 anos antes, outros saem 1000 anos depois. Mas é só Apocalipse capítulo 20. Todos os demais textos da Bíblia que tratam do assunto, e a gente pode pegar aqui 2 Tessalonicenses capítulo 1, se me permita ler. Claro, por 2 favor. Tessalonicenses capítulo 1. Bom, tenho aqui. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isto acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos. Não é o único texto que fala de ressurreição geral, que prova isso, que fala com todas as letras num texto doutrinário, que não é necessariamente uma literatura apocalíptica cheia de figuras de linguagem. Como é que o senhor vê essa menção a 2 Tessalonicenses, irmão? Bom, uma questão importante que nós temos que levar em consideração é que quando a Bíblia faz uma descrição da ressurreição, ainda que em termos gerais, ela não é excludente em hipótese alguma. O fato de nós encontrarmos duas ressurreições no livro de Apocalipse, lembre-se, o contexto é rei. Nós temos que interpretar as passagens bíblicas à luz do seu contexto histórico, gramatical, sintático. É importante lembrar do seguinte, quando nós pensamos nisso. Você analise que Jesus fala da ressurreição de justos, fala da ressurreição de uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. Daniel fala daqueles que ressuscitariam para a vergonha eterna e para a vida eterna. E ainda que nós tivéssemos apenas Apocalipse 20, seria legítimo entender que a Bíblia nos fala de duas ressurreições. Por quê? O único ensino que nós temos sobre a Torre de Babel, a divisão das línguas, é Gênesis capítulo 11. E ninguém reclama e diz assim, eu não aceito porque é a única passagem da Bíblia que trate do assunto. Se a Bíblia ensinar, num único versículo, uma verdade eterna, ela é passível de ser aprendida, aplicada e vivida. Tá. Só para emendar mais uma pergunta que eu tinha separado aqui para o irmão, e depois nós vamos pegar os comentários dos telespectadores. O bispo Hildo também, na primeira fala dele, diz que Jesus e os evangelhos relatam de forma bastante abundante, é chegado o reino de Deus. Não diz, o reino de Deus virá, mas é chegado o reino de Deus. Inclusive ele mencionou, explicando por que o amilenismo entende que o diabo já está amarrado e tal. Se o reino de Deus já é chegado, por que Jesus ainda tem que vir para reinar? Bom, é importante entender mais uma vez que Jesus é o agente do reino. Jesus disse, inclusive para os fariseus, o reino de Deus está entre vós, e uma outra tradução diz em vós, mas entre vós é a minha tradução, me parece que verte melhor a ideia de Jesus. Ele é o agente do reino. Mas a história não termina ali. Por ocasião da ascensão de Jesus, os discípulos perguntam a ele, Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Está no livro de Atos, no 1º capítulo. E Jesus não disse, olha, vocês não entenderam nada, não existe reino. Ele disse assim, não vos compete saber tempos e épocas que o Pai reservou para si. O reino, para se cumprir todas as profecias veterotestamentárias, a esperança messiânica que Jesus apresenta no capítulo 1, é um fato e ele deve ser aguardado. A dificuldade aqui do amilenismo é o seguinte, por 300 anos, a igreja sempre sustentou o pré-milenismo. Pápias, Irineu, no seu livro Contra as Heresias, ele defende um pré-milenismo de fato e histórico. É a partir de Agostinho que a gente tem essa mudança. Então, se você pega William Hendrickson, que
ele popularizou o sistema junto com Huyckman e Berkhoff, Qual o sistema? o sistema milenista, aí cria uma grande dificuldade, porque não é possível interpretar Apocalipse com a clareza que o texto traz. Então é obrigado você ficar pulando em várias outras passagens para tentar entendê-lo. Foi Agostinho que começou com a interpretação milenista? Não, Jesus começou com a interpretação milenista. Sério? Sério. Como né? assim? Porque Jesus disse claramente que o reino era chegado. Jesus disse claramente que o Satanás, o valente, estava amarrado. Jesus disse claramente que... Não, pera um pouquinho, bispo. Hã? Eu não vejo tanta clareza em Jesus dizer que ele já amarrou o valente. O diabo não está solto hoje? Não está solto. Não? Não no sentido... Porque se ele tivesse solto, nós não poderíamos nem estar conversando aqui. Por quê? Porque ele não ia deixar, não ia permitir. O diabo está amarrado, não no sentido de que ele não pode fazer qualquer coisa. Ele está amarrado no sentido que claramente diz o livro de Apocalipse, capítulo 20. Ele está amarrado no sentido de não poder mais enganar as nações. Porque a partir da entrada de Cristo nesse mundo, inaugurou-se a era cristã. Então, o diabo perdeu o poder, ele caiu como um raio. Portanto, ele foi destronado. Cristo, quando ele é exaltado, quando ele é elevado às alturas, todo o poder, Jesus disse, me é dado no céu e na terra. Certo. Portanto, ide. E a igreja tem uma força tão extraordinária que ela caminha, ela pode ligar na terra e é ligada. Ela desliga na terra e é desligado no céu. Ela reina com Cristo, assentado com Cristo acima de todos o principado e potestade, Efésios capítulo 2, 6. Então, realmente, Cristo é quem falou que o reino já foi inaugurado, que o reino está no meio de nós. E, para mim, soa como absurda, mas é realmente absurda, folclórica, mitológica, a ideia de um reino de Cristo de 1000 anos. E a gente perguntaria sobre quem? Quem resta? Porque se é para ser literalista e dizer, como disse o meu caro colega, muito inteligente, muito bem preparado, mas diz que o capítulo 20 segue cronologicamente ao capítulo 19, é só ler os últimos versículos do capítulo 19, Leia para nós, então. que dizem que não sobra nenhuma pessoa mais aqui na terra, depois desse episódio. Veja só, então vi a besta... Versículo 17. Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu. Venham, reúnam para o grande banquete de Deus, para comer a carne dos reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartarão com a carne deles. Portanto, sobre quem é a grande pergunta? Quem são estas nações que restam para Cristo governar? Só 2 grupos distintos quando Cristo vier. E isso a gente tem que concordar. Os salvos e os perdidos. Os perdidos aqui estão condenados e destruídos. Não sobraram, não restaram. Então, os salvos estão entre os glorificados com corpos preparados já para Nova Jerusalém. Sobre quem reinará? Jesus e os salvos. Com a palavra, pastor Leandro Takataka. Bom, primeiro que essa não é uma dificuldade para se explicar isso. Quando você está descrevendo um episódio de guerra, é óbvio que as pessoas que morrem na batalha são aqueles que estão na guerra. Não significa que toda a população mundial tem que ser dizimada durante esse período. Essa é uma possibilidade clara. Agora, o que eu preciso lembrar ao telespectador de casa é que o debate dessa noite não é ao redor de todos os capítulos de Apocalipse, mas de um capítulo do Apocalipse, que é o capítulo 20, que trata da questão de 2 ressurreições. E eu tenho ouvido o bispo falar, o bispo é inteligente, articulado, no entanto, ele não respondeu nenhuma vez com clareza a questão da sintaxe, a questão de que a palavra ressurreição aparece 40 vezes no Novo Testamento. Nunca ela é utilizada para a ressurreição espiritual. Por que somente nesta passagem teria que ser uma ressurreição espiritual? Eu digo por quê.
A Bíblia de Genebra, de Estudo Genebra, que é uma Bíblia amilenarista, ela traz uma nota de rodapé e diz o seguinte: se a primeira ressurreição for literal, aliás, muito sincero dos editores, se a primeira ressurreição for literal antes do milênio, os pré-milenaristas estão corretos. Então é preciso fazer uma ginástica muito grande para fazer com que a palavra essezan, viveram, não significa viver fisicamente, embora no Apocalipse sempre seja usado nesse sentido, e a palavra ressurreição, anastasis, significa outra coisa que não a ressurreição física. Complicado, bispo. Bom, eu não acho tão complicado, porque para mim é muito claro que João, o autor de Apocalipse e o autor também do seu evangelho, esteja citando no capítulo 5 ressurreições em dois sentidos. Ressurreição no sentido espiritual, os que nasceram de novo, os que viveram em Cristo, os que estão em Cristo, e ressurreição no sentido daqueles que saem do túmulo. Portanto, é possível, dentro do mesmo contexto, usar um termo espiritual e um termo físico, como João já havia usado no registro de João capítulo 5. O senhor está mencionando João 5:24. Exatamente. Quem ouve 24. a minha palavra e crê naquele que me enviou. Eu tenho a vida eterna, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida, uma ressurreição espiritual. E mais abaixo ele vai dizer, no versículo seguinte, nos próximos versículos, ele vai dizer assim, vai chegar a hora, e já chegou, vai chegar a hora que aqueles que ouvem a minha palavra sairão dos túmulos. Ele já está falando de uma ressurreição física. Claro. Portanto, ele fala no mesmo contexto de ressurreição espiritual e no mesmo contexto de ressurreição física. Eu não vejo por que João não poderia estar usando o mesmo aqui. E uma coisa que a gente precisa observar é o seguinte, o livro de Apocalipse é um livro de figuras e linguagem. E não podemos, a partir do livro de Apocalipse, agora, por causa da nossa interpretação literalista de Apocalipse, que não é um livro bom para a gente interpretar literalmente, querer forçar todos os demais ensinos claros da Bíblia a respeito de ressurreição, porque toda a palavra de Deus, em todos os demais textos, fala de uma única ressurreição geral de todos. Quando Cristo voltar, Mateus capítulo 25, ele vai reunir, vai ressuscitar todo mundo, ele diz no capítulo 25, e vai reunir diante de si os bodes e as ovelhas, e naquele dia da sua segunda vinda, ele vai fazer a separação. Mas deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Duas, na verdade. A primeira é, quando em João 5:24 ele fala passou da morte para a vida, ele não precisa estar necessariamente se referindo à conversão. Ele pode estar falando também da ressurreição física. Passou da morte para a vida é ressuscitar fisicamente também. E a segunda é, como é que fica nesse sistema que o senhor está falando, a ressurreição que o apóstolo Paulo descreve em 1 Tessalonicenses capítulo 4, no evento do arrebatamento? Porque só há uma ressurreição, né, para nós. A Bíblia só fala de uma ressurreição geral. E no dia do arrebatamento, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso. Quando se diz ressuscitarão primeiro, quer dizer daqueles que nós, os que estivermos vivos, diz o apóstolo Paulo, em relação a nós, os que estivermos vivos. Sim. Eles terão a preeminência, ou seja, a ressurreição os mortos que estão mortos em Cristo, de maneira nenhuma serão passados para trás por nós, os vivos. Nós, os vivos, seremos, num abrir e fechar de olhos, transformados, mas num momento subsequente. Não quer dizer muito tempo depois, mas alguns segundos depois. Por que Paulo não fala de todos os mortos nessa passagem? Ele só fala dos mortos em Cristo.